com esse avatar do plano aí. Só tá, só tá faltando dar bala, né? Começaram bem, depois entregaram a paçoca. Acabou que ontem nem sei se teve jogo, não acompanhei. É, Vamos lá. Deixa eu... Sei lá, a PEN tá forte, cara. Eu conheço o jogador da PEN, aquele. Eu conheço o irmão, na verdade, do Biguzeiro. Eu conheço desde pequeno. A gente viaja junto, às vezes. Eu sou muito amigo dos primos deles. Muito amigo do primo do Biguzeiro, né? De dois primos deles, na verdade. Ele joga há muito tempo, cara. O moleque dá bala há muito tempo. Eu lembro deles falando. Isso aí, pessoal, só enquanto eu tô abrindo aqui, tô comentando com a Mara um jogo aí que a gente joga, Counter-Strike. E ele dá muita bala. O moleque é bom. Ele foi no casamento do primo dele, ele nem foi porque tava jogando, cara. Treinando pro campeonato. Foi no casamento e ele não foi. Pessoal, só um instantinho que eu tô abrindo aqui o arquivo pra gente falar do nosso trabalho, tá? Eu vou mandar para vocês. Eu fiquei de passar hoje, né, os detalhes a respeito do trabalho, então eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos, digam para mim, por favor, se vocês estão vendo a projeção aí do PDF. Beleza. Então, eu cheguei à conclusão aqui, a gente tinha comentado alguns detalhes a respeito do trabalho, ainda estava amadurecendo a ideia, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui definitivamente qual vai ser a estrutura do trabalho. Então, o objetivo do trabalho vai ser elaborar uma resenha sobre a teoria institucional. Teoria institucional foi aquele primeiro tópico que nós estudamos assim que passou a correção da A1, né? Então, a gente teve a A1 na semana seguinte, eu dei uma aula fazendo a correção dessa A1, e na outra semana nós entramos com o conteúdo em que a gente puxou mais para a área da análise econômica do direito e começamos a falar naquela aula, né? Começamos, na verdade, e terminamos de falar sobre a teoria institucional. Além disso, eu mandei para vocês via WebGIS dois trechos, dois capítulos de dois livros diferentes. Um desses livros é o livro que talvez seja mais importante ou mais conhecido acerca da teoria institucional, que é Por que as Nações Fracassam, ser um clássico da literatura econômica. Não é um livro-texto, né? Então não é um livro técnico, mas expõe de uma maneira muito didática e muito rica, né, os fundamentos da teoria institucional, inclusive trazendo para exemplos práticos, exemplos históricos. O capítulo que eu enviei para vocês, se vocês já leram, ele começa justamente falando de um caso prático, tá? E a ideia do trabalho é que vocês elaborem uma resenha sobre a teoria institucional. Ah, professor, resenha crítica? Pode ser. Não precisa ser, mas pode ser. Pode ser uma resenha normal, falando da teoria institucional, mencionando o histórico, como começou, os principais pontos, críticas, se há algum tipo de assimilação dessas críticas, enfim. Vocês podem fazer um panorama geral, pegar um aspecto específico e falar, fazer uma resenha crítica, dando, às vezes, a opinião de vocês, tá? Mas tem que ser a respeito do tema teoria institucional. O valor desse trabalho é de 2 pontos extras para A2, tá? Então, esse trabalho vai valer 2 pontos extras para a nota da A2, tá? A prova vai valer 10, esse trabalho adiciona 2 pontos à nota de vocês da prova, tá bom? A premiação desse trabalho, além dos pontos, né, vai ser aquele livro que eu comprei para vocês, que eu fiquei de... Para vocês, eu comprei para sortear para um, aliás, para presentear um de vocês. E prestem atenção, vai ser conjugado com a turma da noite, tá? Então a turma de economia, análise econômica do direito da manhã e da noite, vão concorrer ambas as turmas a um livro só, a um exemplar só. E aí o melhor trabalho, na minha avaliação subjetiva, vai receber o livro, tá bom? Então o trabalho para fins de nota, ele vai ser avaliado objetivamente, mas para critério de desempate, qual foi o melhor trabalho, é uma avaliação subjetiva mediante o que eu entender, né, por um texto mais bem escrito, etc, etc. Quais são as características para a entrega desse trabalho? Mínimo de 20 linhas e máximo de 80 linhas no Word, com a fonte Time New Roman, tamanho 11 pontos, tá? A entrega tem que ser DocX ou PDF, tá bom? Essa entrega, ela é individual, então o trabalho, ele é individual, não vai ser em dupla, não vai ser em grupo, tá? Até porque teria um problema em relação ao livro, né? Então essa nota, ela vai ser individual. A entrega, a data máxima para fazer essa entrega é dia 16 de junho, ó.
Junho. Então, nós temos 3 semanas. Não precisa, eu vou falar da BNT um pouquinho ali embaixo. Tá? A data máxima é 16 de junho para entrega e a forma de entrega vai ser por e-mail. Tá? O nome do título do e-mail, entrega trabalho AED, até para facilitar, né, a localização desse trabalho para vocês. E eu vou pontuar e divulgar quem vai receber o livro até a data do dia 30 de junho, ok? Que é a mesma data da vista de prova da A2. Então vocês vão ter 3 semanas para produzir esse trabalho e eu vou ter 2 semanas para devolver ele para vocês com a nota e também divulgando quem vai receber o livro, tá bom? Quais são os critérios de avaliação? Principalmente a coesão textual, né? Então, a coesão textual, se vocês estão escrevendo coisas com sentido, sem dúvida vai ser o principal critério para atribuição de nota. Um outro critério que eu vou utilizar é a questão da originalidade ou citação das referências, que não, nesse caso, eu não vou exigir que elas estejam no formato da BNT, tá bom? Eu não vou exigir que esteja no formato da BNT, o que não quer dizer, né, que vocês vão fazer de qualquer maneira, né? Façam de uma maneira adequada para que eu entenda qual é a citação. Se quiser colocar uma referência no rodapé da página, se quiser fazer uma referência no final do texto, não vai ter, eu não vou descontar pontos se não estiver no padrão da BNT. Quem quiser colocar, tudo bem, mas isso não significa que deve ser feito de qualquer maneira. As referências têm que estar claras, tá bom? Em relação à avaliação geral, né, ela tem que atender também as características. Então, se tiver menos de 20 linhas, esse trabalho vai ser pontuado negativamente. Se exceder muito as 80 linhas, também. Se tiver fora da formatação sugerida, for entrega fora da data de determinada, que isso pode gerar redução até. Então, não, vamos fazer 11. Por isso que eu falei que não precisa estar na BNT, tá? Não vai ser necessário colocar em formato ABNT. Vamos deixar padrão 11 de letra, porque acho que fica mais fácil para todo mundo. Já é o padrão normalmente que o Word vem. Se bem que agora a fonte é diferente, né? Mas a fonte Times ela é conhecida por todo mundo, está em todos os pacotes de todos os computadores. Então vamos deixar dessa maneira. Novamente, não precisa usar no formato da BNT, o que não significa que o trabalho possa vir de qualquer maneira, né? Esse documento aqui eu vou mandar para vocês via WebGIS, tá bom? Para que vocês possam fazer, vocês tenham, né, esse guia para poder produzir. Eu já encaminhei referências de vídeo, já encaminhei referências que vocês podem utilizar através dos PDFs, mas vocês são livres para buscar outras referências na internet, desde que elas estejam citadas dentro do texto, né? Ah, professor, usei a ideia de uma frase, preciso citar? Se for uma frase, se você condensou a ideia de uma maneira original, não precisa. O que você não pode é plagiar um texto, o que você não pode é colocar, às vezes, uma citação de 2, 3 linhas e não fazer referência de onde você tirou isso, tá? Então, precisa que seja colocado dentro de um bom senso também, tá? Não vai precisar referenciar qualquer coisa, mas vamos trabalhar com bom senso, até que vocês já estão, né, um pouco mais amadurecidos dentro da faculdade, é o segundo ano para a maioria de vocês. Então, acho que já dá para a gente ter esse bom senso mais apurado, tá? Seria diferente se fosse um trabalho de primeiro período, né? Aí a gente é até mais tolerante, mas terceiro período já é algo um pouquinho mais rigoroso. Pessoal, ok? Beleza? Alguma dúvida em relação ao trabalho? Não, não, o que eu estou explicando aqui agora não vai exaurir a questão. Se vocês tiverem dúvida, me mandarem por e-mail, tudo bem. Oi. Você poderia me enviar esse arquivo que o senhor está mostrando para gente? Eu vou mandar para todos vocês, viu, WebGIS? Vou mandar hoje para todos vocês. Ok. Tá bom? Beleza, pessoal? Podemos então caminhar para a aula? Então tá, então eu vou fechar aqui e vou começar então a projeção do slide. Ô, Amara, você tá aí, né? Tá online aí? Enquanto eu troco aqui as telas. Você conhece essa. Sabe o que é isso aqui? A camisa que eu tô coincidentemente usando hoje?
Você está dando sombra aí? Flashpoint não, Blast Pro Series. Fui lá em São Paulo no passado aí, estavam distribuindo, cara, tava no banheiro, o cara jogou da arquibancada, pulei, peguei, nem tava reparando que eles estavam distribuindo. Pessoal, vê se tá aparecendo para vocês aí o, o slide. Assim, professor. Beleza. Na aula passada, nós falamos sobre um dos principais tópicos de análise econômica do direito, como eu mencionei para vocês, que tem a ver com o direito de propriedade, né, os direitos de propriedade. Nesse momento, a gente avança para um segundo tópico extremamente importante, talvez as áreas em que a análise econômica do direito fez contribuições mais interessantes ou mais relevantes para o direito estejam na área de propriedade, na área de contrato e na área que trata de direito penal, né? Então, a análise econômica do crime é uma área bastante rica da análise econômica do direito e vai ser, se eu não me engano, o nosso próximo tópico de discussão e de análise após o direito do contrato, se eu não estou enganado, tá? Mas hoje a gente vai falar a respeito da análise econômica do direito, focando, né, em contratos, né? Não sei se vocês já começaram a estudar no direito civil a matéria de contratos. Eu lembro que quando. Eu não me recordo se foi no terceiro período ou no quinto período que eu comecei a estudar contratos no direito civil. Acho que foi no terceiro. E talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de frequentar a biblioteca da faculdade, né? Por conta da pandemia, a gente está no segundo ano. Mas existe um livro lá, agora não vou me lembrar o autor, a gente utilizava, esse livro é antigo. Sem brincadeira, ele é dessa grossura aqui, tratando. O nome do livro é Contratos, né? Um livro gigantesco. Então, é uma matéria que no direito civil é extremamente ampla, extremamente rica, né? O direito contratual, os contratos assumem diversas formas, né? Eventualmente, questões, como vocês sabem, né? Casamento, né? Nós tratamos de casamento sempre numa outra ótica, quando nós estamos falando de forma leiga, né? Mas para o direito, o casamento ele é um contrato, por exemplo. Então, muitas configurações sociais, elas são trazidas para dentro do direito através da forma contratual. Quando a gente analisa especificamente a visão do direito quanto aos contratos, nós temos aqui uma definição do Paulo Furquim de Azevedo, que talvez seja uma definição bastante ampla que nos atenda para relembrar ou aprender, se vocês ainda não estudaram, né, esse conceito jurídico do contrato. Ele fala que o contrato é um acordo entre duas ou mais partes que transmite direitos entre elas, assim como estabelece, exclui ou modifica deveres. Esse tipo de relação manifesta-se concretamente de diversos modos, variando em complexidade, forma, tempo, salvaguardas e capacidade de se fazer cumprir os termos acordados, né? E eu coloquei aqui o nome de enforcement, que é um nome que nós usamos na análise econômica do direito. Então, uma definição mais focada nos aspectos jurídicos de um contrato vai falar muito a respeito justamente dessa transação, né, entre direitos e deveres que as partes, podem ser duas ou mais, fazem quando elas estão contratando. Então, normalmente, contratos envolvem direitos e deveres recíprocos, mútuos, ou, dependendo, né, em que uma parte tem um direito e a outra tem um dever. Então, nós temos diversas configurações possíveis para os contratos, tá? E isso numa definição mais jurídica. Allen e Coulter são dois autores muito importantes na análise econômica do direito, e de uma forma mais ampla, eles falam o seguinte: as pessoas continuamente fazem promessas, né? Vendedores prometem felicidade, amantes prometem casamento, generais prometem vitória, e crianças prometem se comportar melhor. A lei, ela se envolve quando alguém busca fazer valer a promessa. Então, aqui nós já temos uma definição um pouquinho diferente, né, sob a ótica da análise econômica do direito, para que a gente possa se acostumar, né, com essa diferença de abordagem entre o direito e a economia, que é muito própria da nossa matéria.
Então, esses dois autores da AED, da Análise Econômica do Direito, eles colocam de forma geral uma série de promessas, né, que são realizadas, uma série de compromissos informais que são realizados, porém, no entendimento da análise econômica do direito, um contrato ele só vai existir quando nós tivermos essa perspectiva da lei se fazer cumprir, aliás, da lei fazer cumprir essa determinada promessa. Né? Então você não pode acionar judicialmente uma criança que não se comportou bem. Né? Então a promessa de se comportar bem, a promessa de que duas pessoas no relacionamento amoroso vão engrenar, né, uma relação mais duradoura, mais formal, apenas essa promessa não tem efeitos jurídicos. Tá? E se a gente pensar num contexto ainda mais amplo, né? Então nós tivemos aí uma definição jurídica, uma definição mais formal, nós tivemos aí uma amplificação do entendimento de contratos. Se a gente pensar num contexto ainda mais geral, a própria Constituição, na verdade, esse entendimento moderno, né, da Constituição, parte da ideia de que existe um contrato social entre os cidadãos de uma determinada nação e que esses cidadãos eles cedem uma parte de sua liberdade em favor do Estado, em troca de uma proteção desse mesmo Estado e, mais modernamente, do fornecimento de alguns tipos de serviços básicos, como educação, saúde, infraestrutura, moradia, de certa forma. Então, o próprio entendimento da vida em sociedade também traz elementos contratuais. Né? Então, por aceitarmos tacitamente as regras jurídicas às quais nós estamos envoltos, né, numa sociedade, é como se nós estivéssemos aderindo a um tipo de contrato junto de nossos conterrâneos e contemporâneos, certo? Em favor de uma estabilidade maior da nossa vida, né? Em que nós estivéssemos, como se nós estivéssemos fazendo uma espécie de troca, né? Estou cedendo uma parte da minha autonomia, uma parte da minha liberdade e por conta dessa cessão que eu faço dessa autonomia e dessa liberdade, eu tenho uma proteção do Estado, eu tenho um amparo legal para determinadas situações da minha vida. Então, também a sociedade ela é entendida como uma espécie de contrato coletivo. Né? Imagino que, inclusive, vocês tenham estudado isso dentro da matéria de ciência política. Tá? Eu só permitir a entrada de um aluno. Pronto. E quando a gente volta os nossos olhos, por exemplo, para esse aspecto contratual, quando nós voltamos nossos olhos, para a definição que o direito faz de contratos e que a economia faz de um contrato, existem algumas distinções, tá? Inclusive, a economia, ela demorou algum tempo para tratar o contrato como uma ferramenta de eficiência econômica, né? Não é que a economia não achava que os contratos eram eficientes, mas não havia dentro da economia uma análise específica a essa figura de acordo entre as pessoas e de que forma isso poderia fomentar ou poderia reduzir a eficiência econômica de uma sociedade. E não vamos nunca nos esquecer de que na nossa matéria, o grande cerne, a grande espinha dorsal da análise econômica do direito é entender de que forma a economia pode auxiliar o direito a tornar a sociedade mais eficiente do ponto de vista econômico. Então, não importa muito a moralidade de um contrato, do cumprimento, do descumprimento, a análise econômica ela vai olhar sempre para que se aquela configuração, se a quebra daquele contrato, se a modificação daquele contrato contribui ou não para a eficiência econômica de uma sociedade. E aí a gente já começa a distinguir, por exemplo, algumas figuras, algumas questões em que o direito trata determinadas situações como contratos, e a economia ela não tem essa mesma análise. Por exemplo, quando você vai numa feira e você compra, por exemplo,
sei lá, comprou uma fruta, tá? Comprou uma melancia numa determinada feira. Do ponto de vista do direito, embora não haja uma formalidade, né, mas existe uma espécie de contrato tácito entre comprador e vendedor, que se concretiza quando aquele bem é pago e entregue, ok? Existe uma combinação de vontades, existem trocas de deveres e direitos, né? O vendedor tem direito de receber pelo seu produto e o comprador tem o dever de pagar pelo produto, em contrapartida o direito de receber o produto, enquanto o vendedor tem o dever de entregar, ok? Então, para o direito, existe uma configuração contratual tácita, implícita nessa transação, ok? E se a gente imaginar que aquele consumidor, que aquele comprador, ele compra aquela fruta, vai para casa, come aquilo, passa mal por conta daquela fruta, é possível, pela ótica do direito, que esse comprador, que esse consumidor acione o vendedor judicialmente para que ele tenha algum tipo de responsabilização por conta do seu consumo de um produto estragado. Tá? Então, embora não houvesse um instrumento formal ali fazendo essa ligação, determinando deveres e responsabilidades, o direito atribui a essa relação uma característica contratual e pode, inclusive, num momento futuro, atribuir outras responsabilidades, outros deveres, outros direitos a essas partes, porque ele configura aquela relação como uma relação contratual. Então, do ponto de vista da análise jurídica, o que aconteceu naquele momento foi um contrato, ok? Então, quando você vai e compra alguma coisa de alguém, existe um contrato de compra e venda que se formaliza naquele momento. E, dependendo das implicações futuras, você vai atribuir características de um contrato formal de compra e venda àquela relação informal que está sendo analisada pela ótica do direito. Na economia, por outro lado, esse tipo de negociação, esse tipo de negócio à vista, esse tipo de negócio em que a entrega foi feita e que em que a entrega de um bem foi feita e o pagamento foi prestado naquele momento, não é, do ponto de vista da economia, propriamente um contrato. A economia trata esse tipo de negociação como uma negociação à vista, tá? Em mercado, ou uma troca voluntária, né? E a nomenclatura até que é utilizada para tratar desse tipo de negociação, em que você tem a concretização da própria operação no mesmo momento, a gente fala que é uma negociação spot, uma negociação à vista. Inclusive, esse nome é muito utilizado, por exemplo, para transações de mercado financeiro, né? Então, você tem uma chamada cotação de moeda spot, dólar spot, uma commodity, petróleo spot, milho spot, à vista, naquele momento. Tá? Do ponto de vista da economia, uma transação que se concretiza imediatamente, ela não é propriamente um contrato. Então, quando você tem, por exemplo, um feirante e um freguês que estão transacionando naquele momento, aquilo não é um contrato, aquilo é uma troca voluntária que é feita imediatamente. Até porque, se a gente for pensar, imaginar que se esse feirante vai à feira todos os dias durante 10 anos e o consumidor todos os dias vai à feira durante 10 anos e todos os dias eles estão transacionando, se por acaso de um dia para o outro o feirante não estiver naquela feira, o consumidor não pode acioná-lo judicialmente alegando que havia uma perspectiva de manutenção, né, de um contrato continuado, de uma prestação no tempo, né, de algum tipo de serviço ou de venda. Então, de fato, não existe um contrato entre aquelas partes. E a análise econômica do direito, ela faz essa distinção justamente entre contratos que são diferidos no tempo, ou seja, contratos que são executados a prazo ou de forma continuada, e contratos que vão se repetindo, mas que cada tipo de contrato cada tipo de negociação é uma negociação. Tá? Então, a economia ela faz essa distinção entre as trocas instantâneas e essas negociações que são realizadas ao longo do tempo. E aí, a partir de quando a economia ela começa a cuidar, ela começa a analisar de que forma esses contratos que são diferidos no tempo, eles podem ser melhor organizados para que haja uma maior
eficiência econômica. E aí a economia ela vai conceituar os contratos, ela vai entender os contratos como aqueles tipos de negociações, ou seja, é uma negociação que está acontecendo, mas cujo cumprimento não vai ser feito à vista, vai ser feito num período futuro ou em diversos períodos no futuro. Então, o contrato, do ponto de vista econômico, ele tem uma execução temporal diferida, ela não é instantânea, ela vai acontecendo, e, consequentemente, por você ter essa passagem do tempo, você automaticamente adiciona um componente de insegurança, porque o futuro é imprevisível, de forma absoluta. Você pode ter um alto grau de probabilidade de acertar uma previsão. Então, eu posso dizer que, muito provavelmente, amanhã nós estaremos aqui e o sol vai raiar, ok? Porém, eu não tenho como ter certeza absoluta. E se tem um asteroide não localizado pelos telescópios, radares espaciais, que está em rota de colisão com o Sol e vai bagunçar todo o sistema solar. Existe uma probabilidade mínima, mas existe. Então eu não tenho como ter certeza absoluta a respeito do futuro. Nada no futuro é tratado de forma absoluta. Então, os contratos do ponto de vista econômico, eles são firmados justamente para que haja uma previsibilidade quanto ao futuro. Então, os contratos, eles são, na ótica da economia, ferramentas que aumentem a segurança de uma negociação, aumentem a segurança de uma troca que está sendo realizada em algum momento no futuro. Então vamos pensar, por exemplo, numa relação econômica diferente. Vamos pensar, por exemplo, em um pintor e numa pessoa que está interessada em adquirir uma pintura, né? Imagine que você tem um pintor muito famoso e alguém que gosta de pinturas, e essas pessoas elas entram no acordo, o comprador, esse contratante, ele chega para o pintor e promete um pagamento de R$1 milhão por um quadro a ser entregue dali a 2 meses, né? Então ele contrata uma determinada pintura e promete o pagamento de R$1 milhão. E esse pintor, ele chega, né, nesse acordo de R$1 milhão, e esse pintor ele exige um pagamento adiantado de R$200 mil para que ele possa começar a sua empreitada, possa ter os custos relativos à aquisição de tintas, etc, etc. E esse contratante vai e paga esse dinheiro à vista para o pintor. Na ausência de qualquer restrição legal, de qualquer coerção externa, vamos pensar, tá, com a cabeça do pintor. Vamos pensar com a cabeça do pintor na ausência de qualquer coerção externa. Então imaginem que não existe lei, não existe Estado e que essas duas pessoas entraram num acordo verbal para que essa negociação fosse concretizada. Então o contratante ele paga R$200 mil à vista e vai pagar os 800 mil no futuro, ok? Quando ele receber o quadro. Do ponto de vista do pintor, se ele recebe os 200 mil e some e não entrega esse dinheiro, ele sai com um lucro de 200 mil sem ter tido nenhum tipo de custo, ok? Então, do ponto de vista do pintor, se ele recebe uma parcela à vista e simplesmente não executa o trabalho, ou ele contrata com outras pessoas e vai recolhendo uma parcela de cada um, do ponto de vista do pintor, ele vai ter um lucro de 200 mil sem ter feito nada, ok? No momento da entrega do quadro, do ponto de vista do contratante, se ele recebe o quadro e ele não paga os 800 mil, ele vai ter um acréscimo também muito grande na sua satisfação, porque ele recebeu um quadro que valia 1 milhão e só teve um custo, né, de 200 mil para pagar. Então, quando a gente analisa, na ausência de qualquer coerção externa, na ausência de qualquer fator que obrigue as pessoas a cumprirem os seus acordos, existe um incentivo muito grande para que esses acordos não sejam cumpridos, né? E se o pintor é capaz de imaginar uma situação em que ele recebe esse dinheiro à vista e não presta nenhum tipo de serviço, também o contratante é capaz de pensar, bom, se eu pagar 200 mil à vista e esse cara assumir, eu vou perder 200 mil, então eu não vou pagar para esse pintor
fazer nada, porque eu posso pagar e ele sumir com dinheiro. E aí eu não vou pagar, eu não vou fazer essa negociação, não vou aceitar. E ele vai e fala para o pintor, olha, eu não vou pagar R$ 200.000 à vista, você me entrega o quadro e aí eu te pago 1 milhão. Só que o pintor, por sua vez, ele pode pensar o seguinte, bom, se eu posso acabar entregando o quadro, esse cara sumir com o meu quadro, eu não vou receber 1 milhão. Então não, eu não vou te entregar o quadro na ausência desse pagamento. E essa relação de não cooperação, na ausência de uma coerção externa, vejam que é plenamente possível para qualquer um dos dois, tanto o pintor receber uma parte à vista e sumir, quanto o contratante receber o quadro e depois não efetuar o pagamento de 1 milhão, existe um incentivo muito grande para que aconteça uma desconfiança em relação a essas duas partes, ok? E essa desconfiança, que nesse caso é um caso bastante folclórico, figurativo, hiperbólico, está presente em uma série de outras negociações. Então você pode, por exemplo, contratar uma pessoa para pintar a sua casa, ela exigir um adiantamento e você não voltar mais, né? Ela pode exigir, às vezes, você pode exigir um determinado serviço ou produto à vista, mediante uma promessa de pagamento para dali ao final do dia, ou daqui a alguns dias, e simplesmente não fazer esse pagamento, não executar esse pagamento, não adimplir com esse pagamento. Então, na ausência de uma coerção externa, na ausência de qualquer outro fator, existe no ambiente um incentivo muito grande para que essas trocas não aconteçam, para que os negócios não sejam concretizados, certo? Então, na ausência de qualquer coerção externa, na ausência de qualquer tipo de obrigatoriedade para o cumprimento de um determinado compromisso, a tendência é que o nível de negócios e o nível de trocas realizadas numa sociedade esteja abaixo do que de uma outra sociedade que tem a capacidade de obrigar a contratação, de obrigar, perdão, o cumprimento da contratação entre as partes. Tá? Então, na ausência da figura contratual, na ausência da figura de um órgão externo, como o Estado, por exemplo, forçando o cumprimento desse acordo, nós temos um nível de eficiência econômica mais baixo. Okay? E por que é importante que nós tenhamos, né, essa figura do Estado, essa figura contratual amparando as relações econômicas? Porque, mais uma vez, voltando àquele tópico da eficiência econômica, imaginem que esse pintor, ao imaginar a negociação, ele tenha como parâmetro um preço mínimo, por exemplo, pelo seu serviço, ou seja, o preço mínimo pelo qual ele teria, né, a atratividade de fazer o seu trabalho. Imagine que ele tivesse como preço mínimo R$ 800.000, tá? R$ 800.000. Então ele tem um preço mínimo de R$ 800.000. Imaginem que esse comprador ele tenha como preço máximo a ser pago, ou seja, o preço em que ele teria aí quase que um ganho de satisfação zero por um determinado quadro. Então imaginem que o comprador ele estivesse disposto a pagar no máximo 1.200.000, tá? Então ele tem como parâmetro máximo 1.200.000. Agora imaginem que essa negociação aqui, ela seja fechada por R$ 1 milhão. Então essa negociação aqui, ela foi fechada por R$ 1 milhão. Eles conversaram, foram negociando, e fecharam uma negociação por R$ 1 milhão. Ok? R$ 1 milhão significa, pela ótica do pintor, uma diferença de 200.000. Ok? Então, significa, pela ótica do pintor, uma diferença positiva
de 200 mil. Ele toparia fechar no mínimo por 800, porém, ele fechou por 1 milhão. Pela ótica do comprador, ele estaria disposto, no máximo, a pagar 1 milhão e 200, porém, ele pagou 1 milhão. Então, ele também teve um excedente de 200 mil. Como nós falamos na aula passada, eu não lembro exatamente com que exemplo, essa diferença entre o mínimo que uma pessoa que está vendendo aceitaria receber e o máximo que uma pessoa que está pagando aceitaria pagar é chamado de excedente. Então, nós temos um excedente do consumidor, um excedente do produtor. De toda forma, isso aqui é um excedente de bem-estar. É como se nós tivéssemos, como se o pintor tivesse ficado 200 mil reais mais rico e o comprador 200 mil reais mais rico. Então, sob a ótica da economia, essa transação fechada em 1 milhão de reais, ela gerou um excedente de bem-estar, um excedente econômico de 400 mil reais. E isso aqui é o que nós chamamos de criação de riqueza. E aí entram 2 pontos de distinção entre, aliás, um ponto que distingue a economia do direito quando nós falamos de contratos e negociações, e um ponto extremamente relevante para a nossa matéria. Só para a gente voltar, tá, pessoal? Numa situação em que um pintor estivesse disposto a receber um mínimo de 800 mil e o comprador pagar o máximo de 1 milhão e 200, se eles chegam a um acordo de 1 milhão, significa que, da ótica do pintor, ele recebeu 200 mil a mais do que ele estaria disposto a receber no mínimo. O comprador pagou 200 mil a menos do que ele estaria disposto a pagar no mínimo. Então, esse excedente, essa satisfação, esse bem-estar gerado nessa negociação, ele gerou uma riqueza para a sociedade de 400 mil reais. Essa troca gerou para a sociedade um bem-estar equivalente a 400 mil reais, que é o somatório do excedente do pintor para o excedente do comprador. Nós dizemos que essa troca, além disso, ela foi, além dela ser eficiente porque ela gerou riqueza, ela ainda tem a melhor eficiência de todas, que é aquela eficiência de Pareto. Ou seja, os dois estão numa melhor posição agora, porque os dois subiram o seu bem-estar. Os dois estão mais satisfeitos com essa negociação realizada. E as pessoas, quando iniciam uma negociação, elas só tendem a fechar uma negociação se elas entendem que elas estão num patamar de satisfação superior. Você não vai fechar um negócio para você ficar insatisfeito. Pelo menos naquele momento você entendia que você fecharia um negócio de forma a se sentir mais satisfeito, a se sentir mais com maior bem-estar, maior felicidade, consequentemente mais rico, porque você pode exprimir isso, como eu demonstrei, em termos financeiros. Tá? Então, quando essa negociação acontece, nós dizemos que a sociedade ficou mais rica, porque o nível de bem-estar dessa sociedade se elevou, já que eu tenho 2 membros dessa sociedade numa posição melhor do que estavam antes dessa negociação. Tá? Aí vem uma distinção, como eu falei para vocês, entre a visão do direito e a visão da economia. Para a visão do direito, a gente acaba não enxergando esse excedente do bem-estar. A visão contratual do direito é uma visão muito mecânica em que uma troca está acontecendo, em que uma negociação está acontecendo entre 2 pessoas, mas que não é enxergado esse valor implícito que existe nessa negociação. O direito ele não enxerga o contrato como uma ferramenta geradora de riqueza para a sociedade, uma ferramenta de geração de uma maior eficiência econômica para a sociedade. Mas essa sim é a visão da análise econômica do direito. A economia entende essa negociação, entende isso que acabou de acontecer como algo que gerou um excedente de satisfação, consequentemente, isso enriqueceu a sociedade, porque ela agora tem mais bem-estar do que ela tinha no momento anterior. Então, se por algum motivo essa troca não acontece, essa troca não se concretiza, essa sociedade está menos eficiente. Então, se essas pessoas não conseguem chegar a um acordo, por exemplo, para que essa negociação aconteça,
significa dizer que essa sociedade não vai enriquecer, de que o bem-estar dessa sociedade não vai aumentar. Portanto, é importante que o direito ampare esse tipo de negociação para que ela aconteça cada vez mais e cada vez de forma mais eficiente. Então, quanto mais o direito amparar trocas que gerem esse excedente de bem-estar, quanto mais excedente for gerado, mais rica vai ficar essa sociedade, maior satisfação os seus habitantes terão, maior bem-estar os seus habitantes terão. Então, do ponto de vista da análise econômica do direito, é importante que os contratos eles fomentem esse tipo de negociação, que o direito estruture os contratos de forma a que esse tipo de troca aconteça cada vez mais, porque essa troca que ocorre, ela é uma troca que enriquece a sociedade. Pessoal, até aqui, tá ok? Essa explicação? Alguma dúvida dentro do que nós falamos até agora? Certeza? Deixa eu ver, eu tinha um vídeo, eu pensei agora que tinha, não, eu pensei que em um. Pensei que agora num vídeo que eu vi um tempo atrás num curso que eu fiz. Deixa eu só ver se eu encontro esse vídeo rápido aqui no YouTube. Eu não tenho certeza também se ele tem legenda em português. Acho que. Só um instantinho, pessoal. Se tiver esse vídeo aqui, eu acho que é interessante para a gente entender. Só um segundo, rapidinho. Ocorreu aqui agora foi uma dinâmica que um professor usou em sala de aula. Eu não estou achando, vou tentar a última vez aqui. The following. Pessoal, não achei não. Mas eu vou tentar procurar depois, eu mando para vocês esse vídeo que é bem interessante, né? Que mostra exatamente como funciona esse enriquecimento da sociedade através dessas trocas, né? Tentando explicar rapidamente essa dinâmica, foi mais ou menos o seguinte, e é uma coisa que eu já pensei em fazer em sala de aula, mas desde então veio a pandemia. O professor ele pega os alunos e coloca assim, uns 10 alunos dispostos na sala de aula, ele abre um saco e manda o aluno colocar a mão dentro desse saco e pegar alguma coisa. Aí os alunos pegam diversos objetos, né? E o professor ele vai e pergunta para cada um dos alunos qual nota de 1 a 10 você dá para o seu objeto. A pessoa fala,
3. Aí, por exemplo, tem uma menina que pegou uma máquina de raspar o cabelo. Para ela isso não tem utilidade quase nenhuma, né? Então ele pergunta, qual nota você dá para a satisfação que você teve ao retirar esse objeto? Ela, 2. E aí um homem, né, ele pega, por exemplo, um kit de maquiagem. Qual foi a sua satisfação para esse objeto? 3. E aí eles vão atribuindo notas, né? Cada um que abriu a mão e pegou o saco, alguma coisa no saco, e eles atribuem uma nota. O professor vai e faz um somatório dessas notas. Aí vamos lá, dá no final das contas 75 pontos de somatório. E aí ele dá um tempo, ele dá alguns minutos para que essas pessoas interajam entre elas e troquem esses objetos entre si. Então, por exemplo, o rapaz que pegou o kit de maquiagem, a menina que pegou a máquina de barbear, eles conversam, interagem e eles trocam entre eles esses bens, ok? E depois desse tempo, isso aí é só um exemplo, tem vários alunos, e depois desse tempo, o professor vai novamente para cada um e fala, olha, a partir da troca que você realizou, e aí teve gente que não trocou, então se eu peguei, por exemplo, eu, Igor, posso ter pego uma boneca, mas se eu tenho uma filha, isso vai ter uma grande utilidade para ela. Então, se eu já estava satisfeito com aquela boneca, eu não ia trocar com ninguém, ok? Mas muitos trocaram. E aí ele vai e toma a nota de cada um desses alunos depois e diz, olha, a partir do momento que você, do momento não, agora, tendo feito essa troca, o objeto que você tem, que nota você dá para sua satisfação para esse objeto? E as pessoas vão atribuindo as notas para, então, o objeto que elas receberam, né, depois das trocas. E a nota, por exemplo, de 75 passa para 115. Para demonstrar justamente que essas trocas, a possibilidade de negociação, aumenta o bem-estar, aumenta a riqueza da sociedade. Por quê? No momento anterior, antes das trocas, imaginem que, ao invés de uma nota de satisfação, as pessoas dessem um preço para poder vender aquele objeto. Então, transformem a nota de satisfação num preço em reais, de 1 a 10 reais, tá? Ou de 0 a 100 reais. Então imaginem que, no final das contas, aquelas pessoas, se alguém chegasse lá, um terceiro chegasse e comprasse tudo naquele momento de cada um deles, ele pagaria 78 reais, ok? Que era a nota anterior, foi 78 que eu falei, né? Um exemplo aqui, eu estou colocando um número arbitrário, ok? Mas depois das trocas, a avaliação dessas pessoas quanto ao bem que elas possuíam subiu para 115. Então, a riqueza daquela sociedade também subiu, porque se elas fossem vender aqueles bens naquele momento posterior, elas receberiam, no total, 115 reais, e não mais 78. Tá? Então, a dinâmica bastante simples, bastante didática, para explicar que a possibilidade de negociar e interagir entre si garantem aquelas pessoas, aliás, a possibilidade de negociar e interagir entre si com a troca daqueles bens, fez com que o nível de satisfação e, consequentemente, o nível de riqueza daquela sociedade passasse a um patamar superior. Ou seja, é uma demonstração na prática de que essas trocas, elas de fato enriquecem e tornam uma sociedade mais rica. Tá? Tornam uma sociedade mais rica e tornam a sociedade também, fazem naquela sociedade um acréscimo de bem-estar. Logo, as trocas devem ser buscadas pelo direito, pela economia, né? Então é desejável para a sociedade que haja essas trocas. Agora, imaginem que se aquelas pessoas tivessem desconfiança, eu entreguei, mas não recebi o meu objeto, né? Eu entreguei, mas eu posso ter esse objeto tomado de mim depois por aquela pessoa de forma arbitrária. Então, se você tem qualquer empecilho à negociação, se você tem qualquer ruído quanto a essa negociação, você vai ter uma dificuldade de negociar, né? Ou você vai atribuir preços ou custos mais elevados numa negociação que podem viabilizar, ou você não vai estar disposto a realizar uma negociação porque você tem preocupação do que pode acontecer com aquela negociação. Então, se as pessoas negociam menos, se as pessoas fazem menos transações, menos trocas, consequentemente, nós temos um nível de riqueza menor numa sociedade. Então, sociedades que transacionam menos tendem a ser sociedades mais pobres. Quando, por exemplo, nós falamos na economia que o Brasil é um país fechado, que não comercializa com o exterior, a ideia subjacente, a argumentação de que nós deveríamos transacionar mais com o exterior é justamente essa, porque nós teremos capacidade de ficar mais ricos transacionando, realizando trocas com outros países. Tá?
E aí, quando a gente percebe, né, que determinadas situações influenciam na negociação, na disposição de negociar, na disposição de realizar trocas, nós vemos como é importante que o direito também se atente a esses ruídos, a essas questões, para que ele dê uma configuração mais eficaz, mais eficiente aos contratos, de forma que a sociedade possa transacionar mais e, consequentemente, ficar mais rica. Essa atenção da economia, ela se volta para os contratos também dentro da ideia de custos de transação que foi proposta por Ronald Coase, que nós tratamos dentro do direito de propriedade, né? Então, se existe algum tipo de ruído, algum tipo de empecilho, por exemplo, numa negociação, como a possibilidade de você não receber o seu pagamento, a possibilidade de, efetuado o pagamento, você não receber o bem, a possibilidade de que uma terceira, que uma pessoa com a qual você está negociando, ela possua informações privilegiadas quanto a um determinado bem e, consequentemente, ela consiga extrair um dinheiro maior de você, ou ela consiga te vender um produto de qualidade insuficiente. Toda vez que você tem essas coisas colocadas dentro de uma negociação, você gera empecilhos, você gera custos de transação que podem tornar uma negociação menos eficiente, ou elas podem inviabilizar uma negociação. Então, nós estudamos, por exemplo, nas falhas de mercado, a informação assimétrica, a assimetria de informações. Então, se eu estou negociando com uma pessoa, um carro, por exemplo, e eu sei que e o vendedor sabe que esse carro vai parar a qualquer momento, ele pode, né, já que só ele detém essa informação, ele pode me vender o carro e daqui a 2 meses esse carro quebrar, ok? Se isso começa a acontecer e as pessoas percebem que esse fato ele é corriqueiro, ou se elas veem uma chance muito grande disso acontecer, qual vai ser o resultado? Elas vão parar de comprar carros, certo? Ou vão parar de comprar carros usados, ok? Qual seria uma solução talvez eficaz do ponto de vista do direito? Uma lei, né, uma regulamentação para esse tipo de negociação que preveja uma garantia a ser fornecida mesmo por um particular. Então eu posso ter, por exemplo, na legislação, uma salvaguarda jurídica para que, se um carro foi vendido por um particular e ele deu problema X meses depois, aquele particular seja responsável por indenizar, ou seja responsável por desfazer o negócio com o seu comprador. Fazendo dessa forma, talvez, o direito ele vai incluir dentro do ambiente econômico uma tranquilidade maior para que as pessoas façam suas negociações. Porque esse custo de transação, esse ruído, essa incerteza, por exemplo, quanto a um problema de fabricação ou um problema originário, né, um problema de origem naquele tipo de bem, ele vai estar relaxado, né? Não vai estar completamente reduzido, mas ele vai estar bastante diminuído. Agora, se o direito também ele exagera na dose, coloca, por exemplo, uma cláusula de 24 meses de cobertura para um particular negociando um carro, aí vai ser o efeito inverso. Aí quem não vai querer vender o carro vai ser o particular. Porque imagina, você entregar um carro para alguém, né, vender um carro, e ainda ficar comprometido por 24 meses para fornecer algum tipo de garantia para aquela pessoa. Talvez isso seja, a sociedade chegue a um acordo de que isso é moral, de que isso é justo, ou seja, do ponto de vista da justificativa ética, pode ser que a sociedade ela entenda que isso é adequado, os legisladores entendam que isso é adequado, mas dificilmente vai ser eficiente do ponto de vista econômico. Então, aquela regra ela vai estar dentro do sistema jurídico, mas ela vai contribuir para que as negociações não aconteçam. Ela vai contribuir para que aquela sociedade ela não enriqueça. Ou, dependendo da regra, vai contribuir para aquela sociedade, para que aquela sociedade ela empobreça. Tá? Então, essa dosagem do direito na intervenção dentro de um contrato, a dosagem, a maneira pela qual o direito ele vai intervir na realidade, tem que estar feito de uma certa forma em que você encoraje a cooperação entre as pessoas, as trocas voluntárias, ok, daquelas pessoas, e que deem um mínimo de previsibilidade para o cumprimento daquela negociação. E aí a gente entra dentro de um conceito do direito
da análise econômica do direito, que tem a ver com o desenho de um contrato. Tá? Então, a partir da ideia dos custos de transação, ou seja, daqueles ruídos, aquelas incertezas que nós temos em determinadas negociações, a partir do momento que nós entendemos, né, que nós temos que reduzir esses ruídos, esses empecilhos e buscar maior cooperação entre as pessoas, os aspectos contratuais, pela ótica da análise econômica do direito, eles vão ser entendidos como contrato. Para que ele seja eficiente do ponto de vista econômico, ele tem que ser desenhado, estruturado, regulamentado de uma tal forma que ele reduza os custos de transação envolvidos numa negociação e que ele incentive as pessoas a cooperarem. Igor, então o contrato ele não pode, então o direito ele não pode prever, por exemplo, punição aos contratos? Não, não é isso. É dizer que o direito ele deve tentar ao máximo fazer com que as pessoas cooperem. E nunca é demais lembrar, e isso precisa estar muito bem entronizado na cabeça de vocês, assim como a ideia da eficiência econômica, né? Por que nós temos que fomentar a cooperação? Porque, voltando ao exemplo que nós falamos do pintor e do comprador, essas duas pessoas aqui, o pintor e o comprador, elas duas, cada uma da sua parte, elas são as melhores pessoas para avaliar qual é o bem-estar que elas vão extrair de uma negociação, ok? Se você tivesse um juiz, por exemplo, arbitrando aqui essa negociação, a gente talvez não tivesse uma configuração eficiente. O juiz, por exemplo, poderia arbitrar uma negociação como essa a ser realizada em 700 mil reais, por exemplo, o que geraria uma destruição de valor para o pintor, não seria eficiente do ponto de vista do pintor, ok? Essa situação não seria uma situação Pareto eficiente. Esse pintor não faria uma negociação dessa por iniciativa própria. Ou, do lado contrário, ele poderia colocar dentro da ótica do comprador, ele poderia ter estipulado, por exemplo, um preço de 1.300.000, que estaria além do que um comprador gostaria de pagar, certo? Então, deixar que as pessoas elas tenham, né, a sua própria iniciativa para fazer a transação, do ponto de vista da economia, é a forma mais adequada de você gerar um acréscimo de bem-estar, ok? Porque nós temos as duas pessoas mais capacitadas a realizar essa negociação. Tá? Então é importante que esse desenho de contrato ele fomente a cooperação e não simplesmente que o contrato seja realizado, ok? Não é simplesmente fazer com que a troca aconteça, é fazer com que a troca aconteça preferencialmente de forma cooperativa, ok? Então, além da gente analisar um bom desenho de contrato, fazendo com que as pessoas busquem contratar e negociar mais, a preocupação do direito também, como falado agora, não pode descuidar do cumprimento do contrato, né? Então, eu não posso ter apenas contratos que sejam bem desenhados. Esses contratos, eles também têm que ser cumpridos, porque o adimplemento de um contrato, o cumprimento de um contrato é parte fundamental da negociação. Então, quando eu tenho um risco muito grande de que esse contrato não seja cumprido, esse risco ele é passado para a negociação, ou inviabilizando a negociação, ou adicionando camadas de custos a esses riscos que nós temos. Então, por exemplo, se eu tenho como possibilidade, vamos pensar num contrato bancário, tá? Num contrato de empréstimo bancário. Então, quando você faz um empréstimo bancário, você tem os juros que são pagos para o banco, ok? Se eu tenho, por exemplo, do total de empréstimos que são feitos, se eu tenho 20% de inadimplência, 20% de inadimplência significa, de forma grosseira, dizer que
20% do dinheiro que o banco esperava receber, ele não vai receber, ok? Então, 20% de perda dentro do que ele esperava receber. Consequentemente, para que ele possa repor essa perda, né, vamos supor que esse nível de perda, por exemplo, seja insustentável para o banco se manter funcionando. Eu não estou nem falando de margem de lucro, tá bom? Eu estou falando de uma forma para esse banco se manter funcionando. Então, se 20% de inadimplência for muito alto, esse banco ele vai aumentar as taxas de juros de forma a ter uma maior margem financeira, ok? Então, ele aumenta as margens de juros para que ele possa continuar trabalhando. Consequentemente, se você adiciona, né, essa margem de lucro, se você aumenta a margem de lucro numa negociação, essa negociação ela fica mais cara, mais custosa. Se essa negociação ela fica mais cara, mais custosa, futuramente menos negociações dessas ocorrerão, porque quanto mais alto o preço de um determinado bem ou serviço, menor a quantidade demandada. Então, se eu tenho bens mais caros, se eu tenho negociações mais caras, eu tenho menos negociações acontecendo. Logo, um ambiente jurídico, por exemplo, que favoreça o não cumprimento de contratos, ele vai ser um ambiente jurídico em que menos contratos serão gerados. Então, por exemplo, se eu tenho num determinado país uma alta inadimplência bancária, significa que o custo dos empréstimos bancários vai ser bastante elevado e, consequentemente, eu terei menos empréstimos sendo realizados. Se eu tenho menos empréstimos sendo realizados, eu tenho menos operações acontecendo, porque muitas operações financeiras, econômicas, elas são viabilizadas através de dinheiro emprestado. Então imaginem que se vocês não pudessem pagar a faculdade, vocês pudessem ter acesso a um crédito estudantil, a um empréstimo estudantil. Só que se esse empréstimo ele é caro, vocês não vão estudar, certo? Vocês não estudam, o capital intelectual de vocês fica mais baixo, consequentemente vocês terão potencialmente uma renda menor, consequentemente a sociedade terá uma renda potencial somada menor, consequentemente a sociedade será menos rica ou eventualmente até mais pobre. Tá? Então, essa cadeia de acontecimentos, tanto um bom desenho de contratos quanto o cumprimento de contratos, essas duas partes são essenciais do ponto de vista da análise econômica do direito para que nós tenhamos um ambiente econômico mais favorável a trocas, a negociações, mais amigável do ponto de vista da realização de negócios. Tá? Então, do ponto de vista do direito contratual, nós temos que cuidar, através da ótica da análise econômica do direito, não apenas de estruturar cláusulas contratuais, de que o direito ele obrigue, né, ou que ele indique desenhos de contratos que favoreçam, né, as pessoas a contratarem entre si, mas que também esses contratos eles sejam cumpridos, ok? A partir do momento que eles são finalizados, até porque, como nós falamos no início da nossa matéria, justamente a economia olha para esse contrato como um risco futuro, né? Um risco futuro, principalmente dele não ser cumprido, tá? E aí, quando nós entendemos esse conceito de contrato dessa forma, pela análise econômica do direito, nós temos um ponto de encontro justamente com a concepção do direito pelo aspecto jurídico. Os contratos, então, eles são instrumentos de negociação para trocas, para acordos intertemporais e que possuem algum tipo de salvaguarda jurídica. Tá? Então, se a gente puder fazer resumir, né, a visão do contrato pela ótica do direito, nós podemos dizer que os contratos eles são acordos diferidos no tempo, garantidos, e aí eu colocaria até uma informação a mais aqui. Garantidos e... Deixa eu botar o E assim. Regulados, garantidos e regulados.
pelo Estado, ou seja, contratos passíveis de execução forçada pela via judicial. E aí, quando nós pensamos nessa execução forçada pela via judicial, quando nós falamos de contratos também resguardados pelo direito, nós falamos, nesse caso, da garantia de cumprimento do contrato, da utilização da força estatal para obrigar que os termos pactuados eles sejam executados, né? Ou, se não for possível, por exemplo, eu combinei, eu tinha um carro para vender, e eu combinei de vender aquele carro, né? Então eu tinha um objeto específico para ser vendido. Eu perdi aquele carro, por algum motivo, bati o carro. Eu combinei, eu fiz um contrato, né, com aquela pessoa para vender o carro, às vezes recebi, né, um valor, e aí eu tive algum tipo de ocorrência, né? Então o carro, sei lá, eu bati de carro, dei uma perda total nesse carro, e eu não pude mais ter esse carro para poder entregar. Aí nós temos um problema, porque esse contrato ele não pode ser mais executado, né? Porque eu tinha um objeto específico para ser entregue. Então, do ponto de vista desse cumprimento de contrato, ele vai ser impossível de ser cumprido. Nesse caso, nós precisamos que a lei ela preveja algum tipo de punição, por exemplo, quando um contrato ele não puder ser cumprido. Então, quando for impossível ou ineficaz, né, por exemplo, já passou o tempo, né, eu tinha que fornecer um determinado serviço, eu fui contratado para fazer eu sou um DJ e fui contratado para tocar numa festa. Eu não fui tocar nessa festa, a festa passou, não adianta eu me oferecer para tocar em outra. Eu fui contratado para tocar naquela. Então é ineficaz o cumprimento posterior do serviço que foi pactuado. Então, no caso de um desrespeito ao contrato, no caso da impossibilidade de cumprimento de um determinado contrato, é essencial que esse cumprimento ele se transforme em algum tipo de punição à parte que o descumpriu. Né? Então, se eu não posso mais cumprir o contrato, ou deixei de cumprir, eu não posso mais cumprir esse contrato, ou é ineficaz que eu faça o cumprimento desse contrato, eu preciso ter algum tipo de punição para que as pessoas, novamente, se sintam confortáveis de que, na frustração das suas negociações, elas vão ser amparadas, elas vão ser restituídas de alguma forma. Então, eu tanto posso ter, por exemplo, aplicação de uma multa, aplicação de algum tipo de punição física, né, que não é comum, né, do ponto de vista do direito civil e nem eficaz do ponto de vista econômico, né, porque isso não gera riqueza alguma, né, do ponto de vista econômico, uma pessoa ser presa porque ela não cumpriu o contrato não vai gerar eficiência econômica para quem teve a sua expectativa frustrada, né? Mas essa punição ela garante, por exemplo, que outras pessoas, ou ela diminui o incentivo para que outras pessoas descumpram os contratos. E vejam como é importante também que esse cumprimento de contrato, assim como o desenho de contrato, ele seja eficaz, porque tanto um excesso de leniência quanto um excesso na punição e na execução de um contrato também podem fazer com que haja um desincentivo à contratação. Então, se uma multa contratual estabelecida em lei ela é muito elevada no descumprimento de um contrato, nós também teremos problemas para que esses contratos aconteçam. Se existe, por exemplo, dentro de uma legislação que desenha contratos, ou seja, dentro de uma regulamentação legal, tá? Então isso aqui seria uma regulamentação legal, um excesso para qualquer um dos lados, nós temos um desincentivo à contratação. Então, por exemplo, se você tem um determinado serviço como plano de saúde, tá? O plano de saúde ele é um bom exemplo, né? Então, é muito comum que a gente veja nos planos de saúde, veja notícias relativas ao plano de saúde falando o seguinte, determinado serviço foi incluído pela ANS nos planos de saúde.
Então você tem, sei lá, um procedimento que não era contratado anteriormente, não era previsto anteriormente, e que a ANS coloca, né, como possibilidade de ser custeada pelo plano de saúde, sem um acréscimo primeiro em contrapartida daquele plano. Então, quando você tem uma regulamentação, por exemplo, que é modificada toda hora, especificamente no plano de saúde, se a todo momento as operadoras de plano de saúde elas tiverem essa expectativa de que vai haver a inclusão de um determinado procedimento dentro do plano de saúde, elas não vão assistir inertes a esse tipo de atuação do órgão regulador. Né? Novamente, enquanto seres humanos, nós reagimos a incentivos e, por sermos racionais, nós conseguimos antecipar o que vai acontecer. Da mesma forma que o pintor e o seu contratante, ambos são capazes de entender o que o outro pode pensar em fazer antecipadamente. Bom, se eu pagar à vista e não tiver nada me assegurando, esse cara pode sumir. Se eu não tiver a quem recorrer, se eu não tiver como controlar, esse cara pode sumir. Eu não preciso ser o pintor para pensar isso. O próprio contratante ele vai pensar isso. Ele é capaz de antecipar esse movimento do pintor. Né? Então ele é capaz de antecipar o que o pintor vai pensar sem ser o próprio pintor. Né? Então nós somos racionais no sentido de que nós entendemos os incentivos e que nós não estamos inertes, né, a esse incentivo. Então, se um plano de saúde, por exemplo, se a ANS resolve a todo momento incluir novos procedimentos no plano de saúde, novos procedimentos no plano de saúde, novos procedimentos no plano de saúde, sem permitir o reajuste desse plano, o que vocês acham que vai acontecer, por exemplo, com novos contratantes? Então vamos supor que essas pessoas aqui têm um contrato, por exemplo, vamos botar uma coisa arbitrária, por 3 anos, ok? E elas estão pagando, por exemplo, R$ 1.200, né, por mês. O que vocês acham que vai acontecer, por exemplo, com um novo contratante que venha a adquirir um plano de saúde? Muito possivelmente, sendo a empresa de saúde racional, né, e reagindo a incentivos, ela vai colocar esse mesmo plano para novos entrantes, por exemplo, a um custo de 1.800, porque ela sabe que esse fenômeno aqui que está ocorrendo deve ocorrer com essa pessoa, e ela já imagina, por exemplo, que esse plano aqui vai continuar sofrendo acréscimos, então ela vai tentar compensar o seu recebimento desse contrato, por exemplo, dessa série de contratos em que ela está tendo perdas ou eventos inesperados, ela vai tentar se proteger fazendo um preço mais alto do que o normal em outros contratos. Então, se uma legislação, por exemplo, de planos de saúde permite a inclusão de diversos procedimentos dentro de um plano já contratado, sem o devido reajuste de preços, consequentemente, essa legislação, essa regulamentação, por exemplo, de planos de saúde, ela vai encarecer os planos e, consequentemente, desincentivar o mercado de planos de saúde, porque se os preços ficam mais altos, a quantidade demandada, ela cai. Logo, se eu tenho planos de saúde mais caros, consequentemente, eu tenho menos pessoas com planos de saúde. Então, novamente, uma legislação que proponha esse tipo de cláusula, né, que proponha esse tipo que tenha esse tipo de previsão, ela vai criar um incentivo ruim e talvez não seja o melhor desenho possível para que esses planos de saúde eles sejam colocados à venda dos consumidores, à disposição dos consumidores. Tá? Existe, do ponto de vista da análise econômica do direito, uma tentativa de sempre fazer a avaliação desse desenho dos contratos para entender qual é a melhor forma, a melhor maneira de pactuar cláusulas que garantam, né, um nível de eficiência mais alto, preferencialmente um nível de eficiência que nós conhecemos como eficiência de Pareto, em que todas as partes elas consigam caminhar juntas, né, um equilíbrio positivo. Então, por exemplo, a grande responsabilidade, por exemplo, uma das grandes responsabilidades, por exemplo, da agência
das agências reguladoras em mercados como o mercado de plano de saúde, energia elétrica, etc., é justamente chegar a uma configuração ótima em que nós tenhamos, né, as melhores cláusulas possíveis para que essa eficiência econômica seja elevada. E do ponto de vista da análise econômica do direito, importa muito pouco se uma alteração legislativa ela vai favorecer o consumidor ou ela vai favorecer o produtor, desde que ela tenha uma maior eficiência econômica. Então, por exemplo, do ponto de vista da análise econômica do direito, pode ser recomendável você acabar, por exemplo, com a inclusão de novos procedimentos dentro de planos de saúde, por mais que isso pareça contraintuitivo no sentido da justiça social, no sentido da solidariedade, ok? Então, do ponto de vista do direito, que faz outras considerações, pode ser que não seja recomendável, né? Mas em termos de eficiência econômica, para buscar uma maior riqueza da sociedade, um maior nível de bem-estar, talvez seja uma alteração recomendável fazer essa modificação na estrutura do plano de saúde, ok? Pessoal, até aqui tudo ok? Estão entendendo bem? Todo mundo quieto? Essas últimas aulas vocês têm ficado mais quietos que o normal. Beleza, então vamos lá. Já caminhando, né, para o nosso encerramento, eu vou calibrar melhor essas aulas para a próxima vez, porque eu imaginei que a gente teria mais. Por exemplo, a aula de economia política hoje eu andei 5 slides, né? Era para andar 10. Preparei 10, andei 5. Teve muita dúvida ao longo da aula. Aqui está acontecendo o contrário, a gente está tocando e está indo embora. Vamos lá. Conforme conceituam, né, esses dois autores, são dois autores, por mais que pareçam, não são estrangeiros, são brasileiros, né, então são dois sobrenomes diferentes, mas são brasileiros os autores. A teoria da escolha contratual prevê que os contratos poderão variar em termos de eficiência, conforme o desenho defina incentivos para os agentes econômicos atingirem objetivos pré-definidos. Então, conforme nós falamos agora há pouco, importa, né, para a análise econômica do direito, qual é o nível de eficiência, né, que o contrato vai ter. Então, como eu mencionei, uma agência reguladora de planos de saúde, por exemplo, se ela dispõe determinadas cláusulas, como um reajuste, o não reajuste de planos de saúde, mas com a inclusão recorrente de novos procedimentos, ela pode ter um contrato, um desenho de contrato menos eficiente do que ela teria numa outra configuração. Então, os contratos, eles podem variar de eficiência, fornecendo mais ou menos incentivos para os agentes, ok? Então, do ponto de vista dos planos de saúde, por exemplo, essa insegurança quanto aos procedimentos ofertados, com certeza farão diferença em termos de preços praticados. Eles vão cobrar preços mais caros justamente por conta dessa incerteza potencial nos seus contratos, tá? E de forma geral, quando nós analisamos, lembram, o tema do nosso trabalho é o tema da teoria institucional, e quando nós falamos de teoria institucional naquela aula, eu mencionei que a teoria institucional é o somatório da configuração jurídica, do arcabouço jurídico de uma sociedade. Então, lembram-se quando eu falei isso? Então, quando eu tenho esse somatório, né, de contratos, de desenhos de contratos, e quando eu tenho a maneira pela qual o Estado remedia o não cumprimento das promessas, nós teremos justamente o que nós chamamos de arranjos institucionais, que serão mais ou menos eficazes, fornecerão mais ou menos incentivos para a contratação, mais ou menos incentivos para a eficiência econômica, mais ou menos incentivos para o acréscimo de riqueza naquela sociedade. Então, dependendo da forma como os contratos são desenhados, dependendo da forma como os contratos são forçados a serem cumpridos ou não,
Nós temos arranjos institucionais quando consideramos todo o quadro, né, que eu já falei, a gente chama de big picture, né, quando a gente pega tudo que a gente está consolidando, contratos de aluguel, contratos de plano de saúde, de prestação de serviço, compra e venda, etc, etc, etc. Quando nós somamos toda a eficiência desses contratos, nós temos arranjos institucionais mais ou menos eficientes. Consequentemente, faz sentido dizer, por exemplo, que os desenhos contratuais no Brasil, de forma geral, eles são menos eficientes do que os desenhos contratuais de países desenvolvidos, né? Eles são mais ou menos eficientes do que os desenhos contratuais dos Estados Unidos, por exemplo, porque eles conseguem um nível de troca, conseguem um nível de eficiência econômica nos seus desenhos e no cumprimento de contratos muito maior que o Brasil. Se você pega, por exemplo, os contratos bancários, lá nos Estados Unidos é extremamente comum você ter penhora, por exemplo, de bens para pagamento de contratos. Aqui no Brasil é inimaginável você ter um oficial de justiça entrando na sua casa para pegar a sua televisão porque você não pagou um empréstimo para o banco, né? Então você não tem esse tipo de garantia de cumprimento num contrato bancário. Consequentemente, você tem um nível de inadimplência mais elevada, por exemplo, que no ambiente em que você tenha essa garantia para quem emprestou o dinheiro. Num ambiente em que você tenha um bom desenho de contrato, você fomenta muito mais negociações do que no ambiente em que contratar é muito caro, é muito confuso, em que você não tem, por exemplo, as atribuições de responsabilidade e direitos, quer dizer, deveres e direitos muito claros, ou que essa relação seja frágil. É muito comum, por exemplo, no Brasil, quando você tem um determinado contrato sendo contestado judicialmente, que você tenha, inclusive, a contestação, por exemplo, você quer executar um contrato. Hoje menos, tá? Mas na época que eu fazia faculdade, se eu não me engano, antes de entrar na faculdade, por exemplo, alguns títulos executivos, eles tinham que passar por um processo que nós chamávamos de processo de conhecimento do juízo. Então, antes de você executar um título de crédito, por exemplo, que você tem em face de outra pessoa, mesmo você tendo aquele título plenamente constituído, segundo as regras, etc., ele passava por um processo anterior em que o juiz tinha que atestar que aquilo era válido. Então, imagina, você fez um contrato, seguiu todas as cláusulas que foram estabelecidas, ok? Aquela pessoa não cumpriu o contrato, e ao invés de você entrar com uma execução desse contrato, você tinha que, anteriormente, ter uma declaração do juízo de que, de fato, aquele contrato era válido. Ou seja, na prática, né, os contratos só eram válidos a partir daquele atestado de reconhecimento do juízo, né, de que o contrato era perfeitamente, era juridicamente perfeito, perdão, para que aí sim você pudesse fazer execução contratual. Então, era uma situação ainda pior, né? Você não tinha uma garantia, né, anterior de que, seguindo todas as etapas, todas as recomendações legais, todo o desenho contratual, você teria um contrato perfeito. Isso precisava ser atestado por um juiz antes de você executar o contrato. Então, antes de você ter o cumprimento do judicial de uma obrigação, você ainda tinha que provar que, de fato, aquilo estava ok. Hoje não. Hoje você tem, por exemplo, especificamente no mercado bancário, uma série de títulos que são executáveis. Então, se você tem um contrato bancário que foi feito, por exemplo, um contrato que nós falamos de CCB, uma cédula de crédito bancário. Se você tem uma cédula de crédito bancário, o banco tem uma cédula de crédito bancário, ela pode entrar já executando o que não é muito fácil também, né? Mas é mais simples do que era antes. Então, quando você tem, por exemplo, um país que impõe uma série de regras para o cumprimento de contratos, para que o Estado forneça a proteção que foi prometida àquele cidadão, você embute mais incertezas, mais desincentivos, né, a contratar. Consequentemente, você tem um ambiente mais retraído. Tá? Pessoal, o conteúdo da aula se encerra aqui. Na aula que vem, se eu não me engano, já inicia a análise econômica do direito penal, a teoria econômica do crime. É um tema mais animado, né? Então espero que a gente tenha na aula que vem. Se não tiver participação na aula que vem, aí eu já acho que não estou entendendo nada desde a virada do bimestre, porque a aula que vem é uma aula bem interessante, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, ou se podemos prosseguir e encerrar a aula.
Tá tudo ok? Todos na mesma página? Deixa eu só tirar uma foto aqui do... Uma foto não, né? Fazer um print aqui para você acessar o Drive. Se eu poder permitir o acesso depois. Ao Drive que você fala, Clara, é o Drive da Google Drive do meu usuário, é isso? Tá, eu não recebi nenhum alerta, mas eu vou ser bem sincero, eu nem sabia que isso era possível. Os professores, eles fazem isso? Eles dão acesso ao Google Drive para vocês poderem Alguns baixar professores os arquivos? só permitem eles criam a pasta do Drive com as aulas gravadas, mas é necessário solicitar um acesso para poder assistir. O senhor também tem aquele modo de enviar os links pelas mensagens do WebGIS, mas no Drive já fica tudo mais organizadinho assim. Aí, para entrar no Drive aqui da nossa Entendi. matéria, preciso solicitar acesso. Tá bom, eu vou dar uma olhada como que eu aprovo isso, ver se eu consigo aprovar isso para vocês até amanhã, Ok. tá? Qualquer dificuldade, vocês podem mandar uma mensagem, tá, pessoal? Para poder lembrar, ou se eu tiver dificuldade eu também falo com vocês. Mas eu nem sabia que isso era possível. Talvez seja até mais prático, né? Que eu fico baixando e mandando para o YouTube, realmente é um trabalhinho grande, né? Se vocês tiverem acesso direto, talvez seja melhor para vocês e para mim, né? Fica mais fácil para a gente, torna, acho que esse processo mais ágil, né? Às vezes eu acabo demorando a conseguir jogar essas aulas lá pro YouTube, talvez seja melhor fazer isso. Beleza, pessoal. Então, uma excelente semana para vocês. Mandei slide, mandei. Só o último slide aqui que eu troquei a ordem e excluí o que era o slide, o que era o slide, o que era o slide 9, eu excluí, tá? E joguei o slide 10 para ser o 9. Boa semana para vocês, saúde, um abraço.